Bom dia, graça e paz a todos. Vamos para mais um estudo, do Ministério Evangelístico Caminho de Sião, por mim, Pastor Kerston. Nós estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 7, onde fala da festa de tabernáculos. E no contexto aqui, Jesus, ele disse que não ia, mas depois ele foi para a festa, e ali ele começou a ensinar. E diz aqui no verso 15 do capítulo 7 do Evangelho de João, está escrito assim, ó, e os aqui uma Bíblia, é uma tradução semelhante do Dr. David Stern, e os Yahodim, que seriam os judeus, mas a pronúncia correta aqui seria Yehudim, não Yahodim. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe, como sabe este estas letras, não não tendo, né? Eles disseram, maravilharam-se com o estudo de Jesus, de Yeshua, e disse: Como sabe essas letras, não tendo aprendido? É uma pergunta, ponto de interrogação. Verso 16. Yeshua, Jesus, lhes respondeu: O e disse: A minha doutrina não é minha, mas ele fala que a doutrina não é dele, mas daquele que me enviou, que está em português. Vamos dar uma checadinha no grego. Vamos aqui procurar o Greg Every New Testament. Vamos procurar aqui. O Greg Every New Testamento. Que achamos aqui. Estamos aqui no Greg Every New Testamento. Aquela tradução que eu trouxe ali, da Bíblia judaica, é uma tradução muito boa. Ela deriva, é uma tradução que vem do Every Greg New Testament, do texto majoritário. E aqui nós vamos ler para você aqui, ó, né? Verso 15. Cai e caiet, caiet, caetal maçom, caetal maçom, e admiravam-se. Oi, né? Oidai, Odaioi, e admiravam-se os judeus, legontes, dizendo, pos, né? Temos aqui a preposição pos, né? Que é como, né? O tos, ele, gramatá, eu vou ter que circular essa palavra aqui que é muito interessante. Palavra gramatá. Essa palavra grega aqui, gramata, ela deu origem à palavra portuguesa gramática. Ou seja, como, né, ele, gramatar. Essa palavra gramatar significa plural, letras, né? Letras, né? Ou seja, letras, gramatar. Gramatar, oidem. Vou circular aqui também oidem. E também temos a palavra grega oidem. Ou seja, como conhece, como oidem, né? Oidem aqui, como conhece ele essas letras, né? Essa gramatar, essas letras,
Me, temos uma partícula aqui, me, que é uma partícula de negação. Não, mematecos, não tendo aprendido. E por que os fariseus aqui de Jerusalém estavam dizendo mematecos aqui para Yeshua, para Jesus? Porque os judeus da Galileia, no primeiro século, eles eram considerados ignorantes. Né? Isso eles eram ignorantes por até mesmo falarem errado, né? E misturarem o hebraico galileu, aliás, e misturarem o aramaico galileu com o hebraico. Né? Então, por exemplo, Jesus em hebraico é Yeshua, e muitos da Galileia pronunciavam Yeshu, né? Que seria uma influência do aramaico. Né? Então, para zombarem deles que não falavam o hebraico corretamente, eles começavam a falar Yeshu, Yeshu, né? No entanto, que até hoje os judeus ortodoxos aí que não creem em Jesus, eles falam Yeshu, né? Eles pronunciam dessa forma para zombar. Então, ou seja, muitos usam esse texto aqui de Evangelho de João, capítulo 7, verso 15, para dizer que Jesus ele nunca estudou, ele aprendeu do Espírito. Não, não é. Ele veio, nós temos que dizer que ele veio em carne, ele fez xixi, ele fez cocô. Então, ou seja, ele teve que aprender como qualquer pessoa normal, né? A diferença é que com a ajuda do Santo Espírito ele desenvolvia doutrinas que não era dele, mas que vinha do próprio Deus, né? Aí aqui no verso 16 está assim: Epícrite, e respondeu o, o Tóis a eles, Roiesus, e respondeu para eles Jesus, Cai, e Pem, e disse, e eme, a minha, Didarre, tem que circular aqui também, ó. Didarre. Didarre em grego, ou alguns pronunciam didaquê, significa literalmente doutrina. E o que é uma doutrina? O que era uma doutrina no primeiro século, no conceito semítico? Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que adentrar a antropologia, o pensamento da época. O que era uma doutrina no primeiro século? Né? Quando um rabino, porque Jesus era um rabino, quando o rabino ele fazia doutrina, né, de Dahe, ele criava essa doutrina dentro de uma halahika em hebraico. O que é halahika? Halahika em hebraico literalmente é uma estrutura. Ele fazia um requeche significa chocar texto. Ele pegava princípios de mandamento da Torá e dos profetas, chocava esse texto, criava uma halahika, que é uma estrutura, e dessa estrutura ele criava uma halahá, que em hebraico literalmente é a doutrina. E a palavra halahá, ela vem da onde? Ela vem do verbo andar, formas de andar, né? E no Novo Testamento, essas formas de andar foram chamados pelos discípulos, pelos apóstolos, de didascalia, que foi traduzido na sua Bíblia como sã doutrina, né? Então, ou seja, aqui Yeshua diz que a doutrina dele, a didarê, né, a halahá dele, a forma de interpretar a Bíblia, as escrituras, né, não veio dele. Vamos continuar lendo aqui. Didarê, essa doutrina, a partícula uma partícula de negação aqui. Não, stin, minha, alá, mas, tu, dá, é, p, pem, pem, pse, aliás, isso, pem, pem, ma, peman, é difícil de pronunciar aqui, pem,
pempisantos-me, né? Mas daquele que enviou-me, né? Ou seja, ele fala que a instrução dele não vem dele, mas daquele que enviou. Ou seja, Yeshua, Jesus, ele interpretava a Torá e os profetas, tá? É, do Espírito. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 7 que a Torá é espiritual. Por quê? Porque ela foi, a lei de Deus, junto com os profetas, foi interpretada por Cristo espiritualmente, né? Não apenas na literalidade da letra, mas no espírito da letra. Por isso que Paulo ensina aos Coríntios que a letra mata e o espírito vivifica, entendeu? Porque se nós interpretarmos a Torá na literalidade, a letra ela vai nos matar. Mas se nós interpretarmos a Torá e os profetas, né, no espírito da letra, que seria através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, né, nós seremos vivificados, porque da mesma forma que a Torá ela traz o juízo para aqueles que transgridia, né, com pecados gravíssimos, ela também ensina a misericórdia, né? Então, ou seja, é a mesma coisa que Yeshua falou para aquela mulher que foi pega em ato do adultério, né? Eu também não te condeno, porque ele exerceu a misericórdia. A Torá manda matar aquele que adultera. Através da graça de Yeshua e do arrependimento da pessoa, a pessoa é perdoada. Mas se a pessoa continuar no pecado, o rigor da lei vai levá-la à morte, né? Porque ela vai ser condenada ao dano da segunda morte. Então Yeshua interpretou a Torá pelo espírito da letra, que seria através do Santo Espírito, né? E isso fazia exercer a misericórdia sobre os infratores que se arrependiam, né? Mas se não houvesse arrependimento, o mesmo Messias que veio para salvar na primeira vinda, ele virá como justo juiz, né? Vai reger a terra com vara de ferro. Então isso é muito importante a pessoa entender. Então, ou seja, a interpretação de Yeshua aqui não é que ele. Aqui muitos dizem que ele não precisou aprender. Não, ele precisou aprender com uma pessoa normal. A diferença, né, é que ele se destacava na interpretação. A interpretação dele era diferente dos outros. Era uma interpretação que nunca ninguém tinha ouvido. Por isso que eles admiravam Yeshua. Tá, ok? Espero que esse estudo possa ter contribuído aí no conhecimento de vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal e dê um like também, aperte o sininho para que outras pessoas possam ser abençoadas com esse estudo, né? Que o Eterno abençoe a todos vocês em nome de Yeshua.